Fala, meu querido. Seja bem-vindo ao Laboratório da Escala, aqui é o Leosório. Hoje a gente vai falar sobre uma das coisas que eu mais gosto de fazer no meu trabalho, que é otimização ou fluxo de experimentos na área de aquisição das empresas, né? Ou seja, na prática, o que significa isso, Ale? Gerar alto volume de demanda com baixo custo. Isso reduz o CAC, custo de aquisição de cliente, e aumenta naturalmente a receita do negócio. E essa é a etapa do funil que eu mais me especializei com o passar dos anos. E eu vou falar sobre isso. Eu vou pegar dois casos práticos aqui. Vou pegar uma empresa que está comigo há 2 anos, que a gente pegou ela trabalhava com uma outra agência, a gente reduziu em quase 10 vezes, vou mostrar o como. E vou pegar um outro cliente, que é um aplicativo de IA, e vou mostrar como que a gente fez isso ali também, tá? Então, já se inscreve aí, deixa o seu like, e entra na sala de comando. Tem falado isso todo dia. Sala de comando, grupo de empreendedores sedentos por crescimento, pessoas que querem crescer, aprender metodologia, saber como aplicar essas coisas. O grupo é gratuito, entra lá, tem muita coisa legal. Fechou? Vou compartilhar a tela aqui, chega de conversa fiada e vou compartilhar a tela. Sextou, né? Hoje é sexta. Ô, louco. Pera aí. Aí, rapaz. Quem disse, né, que ia dar pau? Vamos lá. Sextou hoje, né? Ó, que maravilha. Vamos lá. O que acontece? Vamos começar? Vamos começar? Vamos lá? Vamos lá, não é mesmo? Não é mesmo? Então, o que a gente tem aqui, ó? Caraca, cara, que loucura. O que tá acontecendo? Tráfego, aí. Então, aqui, ó, vamos começar dessa seguinte forma. Quero te explicar primeiro o que eu quero explicar primeiro o tráfego da internet, tá? Então, pensa que aqui é o tráfego da internet, tá? Então, aqui você tem todos os tipos de pessoa, de gente trafegando pela internet, galera usando Meta, usando YouTube, usando Facebook, enfim, galera usando a internet, tráfego, beleza? Esse tráfego é uma coisa, tá? Depois a gente tem um alvo. Qual é o nosso alvo, tá? Como empresa. A gente quer transformar esse tráfego, a gente quer transformar esse tráfego em leads. Ou melhor ainda, oportunidades, tá? Eu vou colocar aqui leads barra usuários, porque é os dois exemplos que eu vou dar para vocês, tá bom? Lá ele 1000 vezes. Vamos lá. Então, tráfego. E eu quero transformar esse cara em lead usuário, tá? Eu vou fazer duas jornadinhas aqui, mas vou te mostrar primeiro. Então, o que aconteceu? Quando o meu segundo cliente da assessoria é uma clínica, é uma grande clínica, e eles têm um cartão de benefício, tá? Inclusive, eu sou muito grato, assim, porque acho que sem dúvida, assim, já estão comigo, a empresa tem 2 anos e 2 meses, eles estão comigo há 2 anos, 2 anos. Então, foi meu segundo, oficialmente da assessoria, segundo cliente. Terceiro cliente. Então, vamos lá. Quando eu cheguei lá, o que acontecia? O custo, então existe uma parada aqui chamada CPL, tá? O custo médio de lead, ele girava na casa de R$ 60, tá? Quando eu cheguei lá. Para eles venderem uma solução, que é um cartão, que custa em média R$ 29 por mês. Então vamos lá. Qual que é o problema, tá? Vou fazer uma conta básica para vocês aqui. Qualquer negócio que vai fazer investimento, você tem lá a empresa, prestadora de serviço, que é um time. Então você tem lá um custo, R$ 10.000, por exemplo. Beleza? Aí você tem o tráfego. Aí vamos supor que você investiu, sei lá, R$ 3.000. Beleza? Não, 3 vai dar 13, não quero. 4. 2.400, para arredondar a nossa conta aqui. Então, eu tenho aqui um custo total de 12.400. Só de time de aquisição, tá? E daí vamos supor que o meu CPL está em R$ 60. O que isso significa na prática? Opa!
significa na prática que eu tenho aqui 12.400 dividido por 60. Perdão. Aí vamos supor que a minha conversão daqui é 10%. Então significa que o meu CAC é R$600. Beleza? Aí o que eu faço? Eu pego 12.400, que é meu custo, divido por 600 e descubro que... Espera aí. Isso. Eu tenho clientes, 20 clientes novos no mês, aproximadamente, tá? 20 clientes novos no mês, vezes R$29,90, são igual R$600. Se você tá aqui vendo o vídeo, fique em paz, tá? Eu vou te explicar tudo, fica tranquilo. Acompanha o raciocínio. Então vamos lá, eu gasto 12.400 para trazer lead, beleza? Aí eu tenho o meu CAC, e esse CAC aqui ele é parcial, porque eu não estou contabilizando comercial aqui, beleza? De R$600, eu trouxe aqui então 20 clientes, beleza? Fechou? 20 clientes vezes R$29,90, aumentei minha receita em R$600 por mês. Qual que é o problema? Quando eu pego o meu custo de 12.400 e divido pelos 600, o que eu preciso? Eu preciso de um LTV de 20. Ale, o que é LTV? É o tempo que o seu cliente fica te pagando. Na prática, o que eu estou querendo dizer aqui? Vou resumir, tá? Para cada cliente, preciso para dar lucro, essa operação, eu preciso que cada cliente fique no mínimo 20 meses. Qual era o problema? Quando a gente chegou lá, a gente tem uma estimativa, uma estimativa de que, em média, durava 10 meses a assinatura desse cliente. Ou seja, aqui a empresa pagava para vender, tá? Pagava para vender, beleza? Então esse é um primeiro cenário. Então vamos lá, como que eu, olhando isso aqui, eu vou resolver esse problema? Como que eu faço isso, tá? Como que eu faço? Vamos lá. Eu preciso olhar isso de um seguinte aspecto. Primeira coisa, como que eu consigo trazer esse cara para a minha próxima etapa aqui de baixo, tá? Então, do tráfego, eu preciso trazer ele aqui, eu vou colocar aqui audiência, ou colocar PP1. O que é um PP1? Um cara que me viu. Tá? Cara não, né? Pessoa. Principalmente no caso deles que o público é majoritariamente feminino. Então vamos lá. Então, PP1, pessoa que me viu. Então, o primeiro ponto que eu tenho que fazer, eu tenho que tirar esse cara aqui da internet, eu preciso aparecer para ele. Beleza? Então, primeiro, eu apareço para ele. Agora ele me viu. Depois disso, eu vou fazer um próximo ponto, que é gerar interesse nesse cara. Então, eu vou fazer ele levantar a mão. Eu poderia ter um intermediário aqui, tá? De engajar esse cara e depois fazer ele levantar a mão, tá? Mas no caso desse cliente específico, foi isso aqui que a gente fez. A gente foi para o levantado de mão. E aqui, então, eu comecei a trazer os meus leads, beleza? Então veja que isso aqui é uma jornada. Eu trago esse cara para cá, depois trago esse cara para cá, depois trago esse cara para cá, beleza? E assim eu tenho meus leads, tá? Boa. Como que eu otimizo, como que eu faço para gerar volume de leads e reduzir custo? O que acontece? A maioria das empresas, ela faz uma parada que é linear, tá? Que é o seguinte, ó, vou te dar um exemplo. A maioria das empresas faz assim, eu vou lá, vou fazer acho que assim vai ficar melhor. Então eu analiso o público, aí crio uma persona e blá blá blá, depois eu escrevo copies e rodo essas copies. Faço os criativos, daí criativos aqui é carrossel, estático, vídeos.
beleza? Rodo esses criativos, gero um output, um resultado, um outcome, um resultado. Beleza? Então, vamos lá. O que eu faço? O que eu faço não, né? O que a maioria das empresas faz? Faz isso aqui. Maioria das empresas. E quando eu digo maioria das empresas, maioria das agências, assessoria, tudo, tá? A maioria faz isso aqui. Deixa eu tirar daqui para ficar mais legal. Beleza. Então a maioria faz isso. Analisa o público, cria uma persona, cria umas copies, escreve umas copies ali, faço os criativos, rodo os criativos e gera o resultado. Isso dá resultado? Dá aqui, ó, o resultado aqui. Dá resultado. O resultado é bom? Não. Não é. Então como que eu faço para resolver isso aqui? Vamos descobrir? Vamos descobrir? Eu faço um formato diferente, tá? Primeiro, eu analiso o público, eu crio uma persona, vou escrever bem grande. Não. Não. Não faço. Nossa, Lê, mas você não faz essa pesquisa de persona e tal. Não, não faço. Não faço. Só quando a gente está avançado, daí a gente aprofunda nisso, mas num primeiro momento não. Porque eu não tô nem aí. Eu não quero descobrir isso. Eu não quero pesquisar isso. Eu quero descobrir isso. Então eu não quero pesquisar, eu quero descobrir. Como que eu descubro? Olha como a gente descobre. Fazendo anúncios. É a coisa mais óbvia do mundo, né? Como que eu descubro qual que é o meu público? Eu anuncio, caramba. Eu anuncio, tá? E como que eu faço para eu descobrir rápido, né? Aí vem o segredo. Aqui vem o segredo. Não é o segredo daqueles lá do livro, tá? De mentalizar. Não é esse segredo que eu tô falando. Então, aqui vem o, o, como eu descubro, como que eu descubro, né? O que vai funcionar. Então eu faço anúncio. Como que eu faço esses anúncios? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, eu defino o que quero vender. Fechou? Então eu defino o que eu quero vender. Quero vender um cartão de benefício, de desconto em clínica, em consulta. Quero vender isso. Aí eu vou criar hipóteses de pessoas que querem comprar isso. Então, pensa o seguinte. Eu crio aqui a hipótese 1, crio aqui a hipótese 2 e crio aqui a hipótese 3. Beleza? Olha que belezinha. Olha que belezura. Cara, que legal. Essa flechinha é mais legal que a outra. Boa. Então eu crio hipóteses, tá? Então aqui eu crio uma hipótese, ó. Mulher de 35 anos que é mãe, por exemplo. Criei uma hipótese. Fechou? Hipótese 1 criada. Depois eu venho para a hipótese 2. Homem de 20 anos que tá na faculdade. Pronto. E depois eu vou fazer uma terceira aqui que é, sei lá, a mãe, aqui, ó, que é mãe solo. Depois aqui, ó, mãe de 2 filhos, casada. Pronto. Então fechou. Então tem aqui hipóteses das pessoas que eu quero, que eu acho que podem ter interesse, porque é meio óbvio, né? Por exemplo, se você vende uma assinatura se você tem uma academia, é meio óbvio, né? Você tem, cara, pessoas que estão acima do peso. Você tem pessoas obesas. Você tem, por exemplo, mulheres pós-gestação. Você tem vários perfis que você pode idear na sua cabeça e pensar, cara, esse é um público bom, né? Pode ser que eles tenham interesse em contratar o que eu estou vendendo. Se você é um nutricionista, você também tem esse caminho. Se você é uma clínica, por exemplo, vendendo Mondiaro, você já sabe que o Mondiaro é para pessoas que estão acima do peso. Aí você pode ter um jovem adulto de 30 anos, você tem homens mais velhos, mulheres. Então você tem públicos específicos que você consegue falar, beleza? Então o primeiro passo eu trago da minha ideia,
Eu tenho um produto, logo eu tenho uma noção de quem quer comprar esse produto, então eu crio hipóteses disso. Depois que eu crio hipóteses, eu venho aqui. Turma, o que eu vou entregar para vocês aqui hoje, assim, merece uma inscrição, pelo amor de Deus, porque isso aqui é literalmente um processo, tipo, que qualquer empresa pode fazer. E, cara, é o processo que me garante, tem me garantido, com o passar dos anos, muito resultado a nível de aquisição. Então, isso aqui eu estou entregando de graça para vocês. De graça. Fechou? Entra lá na sala de comando também, que lá eu aprofundo. Então, aqui eu vou criar ângulos, tá? Então, por exemplo, uma mulher de 35 anos que é mãe solo. Perdão, aqui eu criei ângulos, tá? Então eu criei hipóteses e agora criei ângulos aqui. Agora eu vou pensar em hooks para ela. Então eu vou pensar aqui no gancho 1. Então, por exemplo, vamos pensar que eu vou pegar aqui academia, tá? Então, mulher de 35 anos que é mãe solo. Vou pegar aqui homem de mais 30, obeso. Então, beleza. Vamos supor que eu quero falar com obesos para minha academia, tá bom? Então vou colocar aqui o gancho 1. Então assim, ó. Tá difícil de amarrar o sapato? Pronto. Por quê? Porque eu sei que o cara que tá obeso, ele não consegue amarrar o tênis. Fechou? Então, já sei que esse cara tem esse problema. Depois vou pensar em outro problema. Vamos lá. O cara obeso... se você sente cansaço subindo um lance de escada, atenção. Eu faria isso aqui, por exemplo, no modelo de notícia. Modelo de notícia. Daí faço ele ler, né, a notícia. E aqui eu posso criar aqui um hook 3, tá? Não vou escrever ele aqui agora. Beleza. Então aqui, ó, eu faço assim. E daí eu faço isso para os outros lados também. Então eu venho aqui e crio 3 ângulos, beleza? Que são hipóteses. E daí eu não quero pesquisar e escrever a persona. Não, eu quero saber, cara, qual é, aonde que tem demanda de verdade. De verdade. Entendeu? Aonde que tem demanda de verdade. Como que eu descubro? Eu crio as hipóteses que são as que têm maior probabilidade e priorizo elas e rodo experimento e testo e vou descobrir. Beleza? Então eu faço isso para todo mundo. Ó. Então só aqui eu criei já 3 anúncios, mais 3, mais 3. Então eu tenho 9 anúncios que eu vou rodar. Por quê? Porque eu quero descobrir desses 3 aqui, ó, qual deles que eu consigo trazer um volume maior de leads com menor quantidade de investimento. Beleza? Então pensa que tudo isso aqui que eu estou fazendo, tudo isso aqui que eu estou fazendo tem o objetivo de trazer volume e reduzir custo. Fechou? Então eu vou fazer isso. Oh, Christ. Vamos lá. Vou trazer para cá. Boa. Então beleza. Então aqui, e daí aqui agora o que eu vou fazer? Aí aqui, ó, eu vou criar uma pequena história. A história pode ser muitas coisas, tá? Esse story aqui, que é a estrutura desse anúncio, a gente chama de hook, story, offer. Então, o hook é um gancho para chamar a atenção, a story, que é essa parte do meio do anúncio, é para fazer esse cara sentir interesse, e offer é fazer esse cara tomar uma ação, tomar uma medida, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu crio aqui um story e crio aqui um offer, beleza? Então vamos lá, tá difícil de amarrar o tênis? Daí vamos lá. Normalmente, pessoas que estão acima do peso têm dificuldade de amarrar o tênis. Isso todo mundo já sabe, né? Sabia que é possível reduzir até 10 quilos de peso com um plano de 90 dias? Pronto. Clique aqui e receba
o plano gratuitamente. Então pronto, aqui ó. Escrevi um anúncio aqui para quem quer falar com esse público, ó. Tá difícil de amarrar o tênis? Você sabia que é possível reduzir até 10 kg de peso com um plano de 90 dias? Aí eu posso ser mais agressivo, né? Tem várias coisas. E aqui, ó, eu posso... Tô falando de academia, mas eu posso usar mão de ar também, tá? Posso usar mão de ar. Então, eu vou colocar, clica aqui e receba o plano gratuitamente. Então, aqui nesse caso, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu vou mandar esse cara para onde? Esse cara vai clicar, eu vou mandar ele, daí óbvio que eu tenho que ter isso montado internamente, né, na minha empresa, mas eu vou mandar ele para um consultor da minha academia, por exemplo, ou se você é sozinho, vai você, enfim, depende do teu negócio aí, mas você vai mandar ele para uma pessoa que vai conversar com ele e entregar um plano para ele. Esse plano envolve treinar? Sim. E daí ele vai ter duas opções: treinar em casa ou treinar na academia. Beleza? E daí você pode fazer uma oferta da sua academia. Então, criei um anúncio aqui, ó, e posso trazer esse cara. Posso mandar ele para uma landing page para ele preencher, posso mandar ele para um WhatsApp, posso mandar ele para um formulário para fazer uma pré-qualificação. E daí existem várias outras coisas que vocês vão ter que ir testando, né? Então, pô, será que o cara que preenche um formulário é mais qualificado? Será que o cara que vai no WhatsApp direto é desqualificado? E daí você tem que ir monitorando isso para ver. Mas na prática, isso aqui é o processo start, tá? Para você começar a visualizar e obter resultado. Por quê? Após você fazer 9 anúncios, você vai conseguir ver que alguns anúncios vão performar lá nos R$60 e alguns anúncios vão performar na casa de R$4. Entendeu? E daí você vai otimizar isso, porque se esse cara aqui, ó, vamos lá, se esse cara aqui, o que eu vou falar aqui é tão óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Se esse cara aqui me custa R$60 o lead, deixa eu mandar para trás. Ô, Jossa. Que isso, cara? Vai para trás. Aí. Se esse cara aqui me custa R$60 o lead, e esse cara aqui tá me custando, sei lá, R$10, me explica por que eu manteria esse... Ô, droga. Por que eu manteria esse cara aqui ativo? Não faz sentido, entendeu? Então, aí eu mantenho esse aqui ativo. Vamos supor que esse aqui me trouxe lead a R$5. Então, eu vou manter esses dois aqui ativos. E vou pausar esse cara aqui. Esse aqui. Por que eu vou fazer isso? Óbvio, né? Porque eu estou queimando dinheiro aqui. Se eu estou trazendo volume aqui e aqui não, né? Eu vou parar. Aí o que eu vou fazer? Cara, então, primeira análise financeira. Custo, beleza? Depois eu vou para a segunda análise. A qualidade desse lead. Então, eu vou olhar... Aí a pergunta que eu vou fazer, né? A cada quantos leads daqui vem um lead qualificado? E daí, lead qualificado, você também precisa ter clareza. O que é um lead qualificado para você? Quais são os critérios de qualificação da sua empresa, tá? Mas eu não vou passar por isso hoje. Então, fechou. Aí aqui, ó, entendi que, pô, esse cara aqui, ó, esse ângulo aqui, ele tá me trazendo lead a um custo médio de, sei lá, R$20. Porque aqui foi 60 e tal. Vamos pensar que é R$20. Vamos pensar que esse ângulo aqui tá trazendo um custo de lead médio de 45. E esse aqui trouxe um médio de 10. Então, o que eu faço? Não é meio óbvio? Vamos lá? Paro esse, continuo esse, continuo esse. Só que aqui, ó, daí aqui é um segundo ponto. Tem até algumas empresas que fazem isso aqui. Porém, aí eles param aqui. Beleza? E aqui não dá para parar, turma. Porque se você parar, o leilão das ferramentas, ele é muito dinâmico. Então, se você parar, automaticamente o custo vai subir. Então, o que você precisa fazer? Depois disso aqui, você vai fazer uma seleção. Você vai pegar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, tá? Então, aqui, ó. Criativos campeões. A gente chama de campeões aqui, beleza? Chamo de campeões. Então, pensa que eu tenho os criativos campeões. Então, eu vou trazer, por exemplo, esses dois caras aqui que são campeões. Fechou? Daí eu trago ele para cá e trago ele para cá. Beleza. Opa. Trago ele para cá. Fechou? Trouxe os criativos campeões. Beleza? Então esses caras aqui são meus campeões. Aqui eu trouxe um ângulo, tá? Mas pensa que é o criativo. O que você vai fazer?
Vai inventar moda? Não, cara. Por que você vai inventar moda? Não seja tolo. Faça com inteligência. Você vai agora criar 3 variações desse cara aqui. Entendeu? Você vai criar aqui variação 1. E daí o que é uma variação, pessoal? Variação é variação 2. Pera aí. E variação 3. O que é variação? Tá? A variação nada mais é do que você mudar coisas simples. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que aqui ó, era um cara tentando amarrar o tênis. Aqui você pode fazer uma variação com um videozinho. Aqui você pode fazer uma variação tão difícil amarrar o tênis. Vamos pensar que o ângulo aqui, ele está falando do cara que não consegue se movimentar muito. Então você pode falar, tá difícil sentar na cadeira, né? Ou se sente envergonhado quando você vai sentar na cadeira. Vamos pensar que é um cara que está na igreja. Então, pô, se sente envergonhado quando você vai para a igreja e ocupa espaço de 2. Então você vai criar as variações aqui. E daí o que você vai fazer? Vai testar as variações. Vai testar as variações. E daí o que você vai descobrir? Olha que beleza, olha o que vai acontecer aqui, ó, quando você testar. Você vai ter um criativo campeão performando a R$5. Você vai ter uma variação que vai ir para 20. Você vai ter uma variação que vai ir para 30. E você vai ter uma variação que vai ir para 3. Caraca, maluco. E aí, o que eu faço? Pauso. E o que? Mantenho. E segue o jogo. Isso aqui, turma, é viver de ciclo de experimentação. Isso aqui é o que garantiu que eu... Agora eu vou compartilhar o resultado, tá? O que eu fiz aqui, ó, nesse cliente? A gente fez o seguinte, ó, a gente reduziu o CPL para média ano passado inteiro, tá? Média de R$8. O CAC do nosso cliente ficou aproximadamente em R$50. A gente conseguiu bater, eu nem lembro o volume, assim, mas foi mais de 100 clientes por mês. E a gente conseguiu, obviamente, aqui, deixa eu corrigir, tá? Me perdoa. Aqui é 20 de 29, mas tem a primeira que é mais cara, mas enfim. Vou colocar aqui, 59 que é a primeira, tá? Então aqui, ó, eu tenho 6K. E aqui, investimento, tá? De tráfego, beleza? Então, hoje o meu cliente, esse cliente aqui específico, ele investe aqui na assessoria R$7.000, mais investimento, então ele tem um custo de 10. E daí o que é interessante, ele traz aqui, em média, tá? Eu coloquei 100 aqui, mas no ano passado, fim do ano, último trimestre, a gente ficou numa média ali de 150 clientes. Ficou 9. Então aqui, ó, o LTV, ele precisa ser de 2 para dar lucro. Então, veja, eu reduzi de 20 para 2. Significa que agora, a partir do segundo mês dos clientes, ele passa a ter lucro. Beleza? Então, na prática, ó, toda a operação que a gente tem aqui, ela se paga no primeiro mês, na adesão. O cara aderiu, pagou a parcela, pagou o custo da empresa, do meu cliente. Então, ele não precisa mais se preocupar com o custo que ele tem mensal comigo e nem com o investimento. Por quê? Porque eu criei uma operação que garante para ele que todo cliente novo dele não custou nada, custou 0. Beleza? Por quê? Porque custou 0 no sentido de que ele fez um pagamento de adesão e essa adesão foi exatamente o valor que a gente usou para trazer ele. Beleza? Então, na prática, é isso aqui, tá? Isso aqui, ó. Hoje essa operação aqui, ela tá aqui comigo há 2 anos, tá? E roda bem, roda super bem. Beleza? Então, turma, isso aqui é para vocês terem uma noção e uma base de como você consegue criar uma operação que gera resultado, beleza? E como você consegue criar uma operação que reduz o custo dos clientes muito, beleza? Basicamente é isso que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, entra na sala de comando, empreendedores que estão sedentos por crescer. Cara, isso aqui, eu sou apaixonado por isso, tá? Eu trouxe aqui uma das operações, poderia trazer outras,
mas essa aqui é uma das que tá comigo há muito tempo. A gente conseguiu fazer essa mudança drástica aqui na operação dele, tornar muito saudável a parte de aquisição e ativação de cliente, e a gente vai entrar esse ano de 2026 agora na parte de monetização, que é a expansão de receita pós-adesão, que é uma coisa que a gente começou a entrar agora, a nossa área de assessoria nisso, e a gente vou poder compartilhar com você aqui um pouco depois como que foi isso. Então, se você tem um negócio de serviço e quer saber como que a gente... Se você, primeiro, quer um diagnóstico, um raio-x da tua operação, clica aqui e faz a tua aplicação. A gente faz uma análise para você, faz um diagnóstico profundo da tua operação, entrega um relatório para você, e é óbvio que se fizer sentido, a gente pode, quem sabe, trabalhar junto, beleza? De qualquer forma, a sala de comando é 100% gratuita, clica aqui e acessa lá, a gente se vê, e lembra que lá tem live semanal, então entra lá porque vai ser interessante, tá? É isso. Tamo junto, forte abraço, bora escalar, vamos pra cima, é nóis.